Neste vídeo vamos falar sobre IRS, muito concretamente sobre os trabalhadores independentes e o preenchimento da declaração modelo 3 e do respectivo anexo B, que é o anexo que os trabalhadores independentes deverão preencher quando estão sujeitos ao chamado regime simplificado. Antes quero dar-lhe as boas-vindas à Certiform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Quando estamos a preencher o anexo B, que é o anexo que os trabalhadores independentes preenchem quando estão submetidos ao chamado regime simplificado, no quadro 4 deste anexo, é declarado o rendimento do trabalho independente da categoria B, rendimentos empresariais ou profissionais, que o sujeito passivo teve. E quando passa para o quadro número 5, é feita a seguinte questão. Trata-se da opção pela aplicação das regras da categoria A. A autoridade tributária pergunta se a totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade. Se o sujeito passivo disser sim, então é-lhe colocada uma possibilidade de escolha. Em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A, segundo as regras estabelecidas para o trabalho dependente. E então, o sujeito passivo ou diz sim ou diz não, mas vamos ver como é que isto funciona. Eu vou começar por dar um exemplo. Vamos imaginar que temos um trabalhador independente que está atualmente a preencher este anexo B. A Maria, ela é trabalhadora independente, exercendo a atividade de enfermeira. O seu rendimento foi de 7.000 euros, tendo sido obtido de uma única entidade. Quando estava a preencher a declaração modelo 3 e anexo B, deparou-se no quadro 05 com as perguntas que eu agora acabei de formular. Ora, com 7.000 euros, aquilo que ela faz relativamente ao anexo B, uma vez que a atividade de enfermeira é uma atividade profissional que está especificamente prevista na tabela do artigo 151 do Código do IRS, será neste campo 403 que declara os 7.000 euros. E a partir daqui, ao avançar para o quadro seguinte, é-lhe questionado se a totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade. Vamos considerar que sim. Se ela colocasse não, ou seja, se estes 7.000 euros tivessem sido provenientes de mais do que uma única entidade, já não poderia fazer nenhuma escolha, seguir-se-ia o cálculo do imposto pela via do chamado regime simplificado. Agora, se de facto o trabalhador independente auferiu todo o rendimento de uma única entidade, ao colocar aqui o sim, ele poderá escolher se opta pelas regras estabelecidas para a categoria A, se sim ou se não. Então vamos imaginar que a Maria dizia sim. Ora, ao colocar sim, ela está, no fundo, a permitir que a autoridade tributária vá calcular o rendimento líquido da categoria B, de trabalhador independente, pelas mesmas regras de cálculo do trabalho dependente. Ou seja, a autoridade tributária não vai aplicar as regras do regime simplificado, que naturalmente se aplicam à categoria B, mas vai utilizar a mesma dedução específica que os trabalhadores dependentes, aqueles que têm rendimentos do trabalho dependente, têm direito, que conforme o artigo 25 do Código do IRS, é de 4.104 euros. Então, esta trabalhadora independente, se a Maria responder sim,
A autoridade tributária aplicará ao rendimento da categoria B a mesma dedução específica que é aplicada aos rendimentos do trabalho dependente, ou seja, 4.104 euros. Isto significa que o rendimento líquido passará a ser de 7.000 euros menos 4.104. O cálculo avança com 2.896 euros para efeitos do englobamento do rendimento do trabalhador independente. Se ela considerasse na sua resposta a autoridade tributária não, em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A. Se ela optasse por não, nesse caso, ao optar por não, a autoridade tributária aplicará o chamado regime simplificado, o regime que se aplica naturalmente aos trabalhadores independentes, abrangidos por este regime. E conforme o artigo 31, número 1, a linha B do Código do IRS, para este tipo de rendimento é aplicado o coeficiente de 0,75 para estas prestações de serviços que constam de atividades da tabela de atividades correspondente ao artigo 151 do Código do IRS. Uma vez que a atividade de enfermeiro é uma atividade profissional especificamente prevista na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, então a autoridade tributária multiplicaria por 0,75 o seu rendimento declarado de 7.000 euros, o que daria 5.250 para efeitos de prosseguimento do cálculo, e é um valor bastante mais alto do que os 2.896. Portanto, vale a pena a Maria responder sim, no caso concreto, e ao responder sim, obriga a autoridade tributária a utilizar a mesma dedução específica de 4.104 euros que utiliza para os trabalhadores dependentes. Mas para que esta opção seja feita, mais uma vez, é preciso que a totalidade dos rendimentos resulte de serviços prestados a uma única entidade. E também é importante considerar que, neste caso, ela não teve rendimentos do trabalho dependente propriamente dito. Vamos ver um outro exemplo, e desta vez é alguém que tem um rendimento mais elevado. Vamos considerar que tudo se mantém em relação ao primeiro exemplo, ou seja, continua a receber rendimentos de uma única entidade, continua a ter rendimentos de uma atividade prevista na tabela a que corresponde o artigo 151 do Código do IRS, prestação de serviços, só que agora o rendimento foi de 20.000 euros. Então, no preenchimento do quadro número 4, vamos substituir ali por 20.000 euros, o rendimento que está a ser declarado. Passamos para o quadro 5, onde se mantém a questão de a totalidade dos rendimentos auferidos resultar de serviços prestados a uma única entidade, sim. E agora qual deverá ser a resposta? Na base destes 20.000 euros, deverá ser sim ou não? Então, conforme esta simulação que agora vou apresentar, se optar pela tributação segundo as regras da categoria A, ou seja, se ao preencher o anexo colocar sim, tal significa que as finanças vão considerar uma dedução de 4.104 euros, que é a tal dedução específica que está prevista para o trabalho dependente. E o que significa é que o rendimento líquido da categoria B, como trabalhadora independente, fica em 15.896 euros. O rendimento que vai dar continuidade ao cálculo para efeitos de englobamento. No caso de não optar pelas regras da categoria A, ou seja, se colocasse não quero optar pelas regras da categoria A, em vez disto, as finanças aplicariam
o coeficiente de 0,75, naturalmente aplicado ao regime simplificado desta atividade, e 0,75 vezes 20 mil euros dá 15 mil euros, que é um valor inferior aos tais 15.896. Então, neste caso, neste segundo exemplo, para um rendimento de 20 mil euros, vale a pena, efetivamente, não optar pelas regras da categoria A, e seguir, naturalmente, o regime simplificado, obrigando a autoridade tributária a aplicar o 0,75, porque vai conduzir a um rendimento menor para efeitos de englobamento. E claro que o rendimento sendo menor, menos imposto será pago. Neste segundo exemplo, a Marta deveria responder não para que possa ser tributada pelo valor apenas de 15 mil euros e não de 15.896. A resolução da seguinte equação do primeiro grau permite-nos calcular o valor x, que é um valor de indiferença em relação à opção. Fazendo 0,75 de coeficiente de x igual a x menos 4.104 e resolvendo esta equação em ordem a x, chegamos a um valor de 16.416. Este é um valor de indiferença. Isto significa que aqueles que tiverem um rendimento inferior a 16.416, ser-lhes-á vantajoso fazerem uma opção pelas regras da categoria A, ou seja, colocar o sim. Já se o rendimento ultrapassar estes 16.416, que é o caso dos 20 mil euros, então aqui a opção será naturalmente aplicar o regime simplificado e isso significa que ao preencher o tal anexo B, a melhor resposta será não, não opto pelas regras estabelecidas para a categoria A, deixando que a autoridade tributária aplique o regime simplificado através do coeficiente 0,75. Uma nota importante é que se o contribuinte auferir simultaneamente rendimentos do trabalho dependente categoria A e do trabalho independente categoria B, caso opte em relação à categoria B, pela tributação segundo as regras da categoria A, a dedução específica de 4.104 será deduzida uma única vez à soma dos rendimentos brutos das categorias A e B. Isto significa que, vamos imaginar um exemplo 3, o Xavier obteve rendimento do trabalho dependente no valor de 16 mil euros e na qualidade de formador, ao longo do ano, emitiu recibos verdes a uma única entidade no valor de 8 mil euros e, face a isto, qual será a sua melhor opção? Ora, no caso de optar pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A, a autoridade tributária vai simplesmente somar o rendimento da categoria A, 16 mil euros, o rendimento da categoria B, 8 mil euros, e fazer uma dedução específica de 4.104 euros, o que dá 19.896. Já se este sujeito passivo optar pelo não, então está a obrigar a autoridade tributária a fazer as contas da seguinte maneira. Ao rendimento líquido do trabalho dependente, aplica naturalmente os 4.104 instituídos para o trabalho dependente, categoria A, e depois aplica aos rendimentos da categoria B, naturalmente, o regime simplificado de aplicação de coeficientes, no caso concreto 0,75 vezes 8 mil, o que dá 6 mil euros. E de facto vê-se que, somando os dois rendimentos líquidos, temos 17.896, que é um valor inferior aos 19.896, que resultaria de uma opção pela tributação segundo as regras do trabalho dependente do valor de 8 mil euros. Por isso é preciso ter algum cuidado na forma como se faz as opções.
E sem dúvida que aquilo que eu aconselho sempre é que quando estiver a preencher a sua declaração modelo 3 e anexos correspondentes, e caso se depare com opções a fazer, deve utilizar o simulador que a autoridade tributária disponibiliza, analisar os diferentes resultados e assim tomará a decisão que produza mais economia fiscal. Obviamente que a solução que produz mais economia fiscal é aquela que conduz a um rendimento líquido inferior, menor, para efeitos de englobamento, que depois vai conduzir a um valor menor de IRS a pagar. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.